Muito bom dia. Hoje, feriado, 21 de abril. A gente aproveita para fazer a nossa prática de crias, para mantê-la, né? E não só para mantê-la, como para fazê-la de uma forma mais longa, né? De uma forma assim, sem esse encurtamento do tempo que nos acontece normalmente durante a semana, que a gente tem ali nossos 15, 20 minutinhos para fazer, o que é um tempo ótimo para a prática, né? Por isso que eu pensei em fazer nesse tempo, porque não é um tipo de prática para a gente ficar fazendo ali por muito tempo. Não é para ficar todo dia fazendo meia hora, uma hora de crias, não é para fazer isso, né? É para fazer ali seus 10 minutos e pronto, né? Acontece que como a gente está num processo de aprendizagem, às vezes isso aí não dá conta, né? Não dá conta. Então me falem aí se tá sem som para todo mundo, quem tá no Insta, ou se é só para Rilane, para Gil, tá? Me avisa aí se tá com som ou se tá sem som. Então, gente, é isso que a gente vai retomar um pouco hoje. Então, assim, a ideia, né? A gente está chegando no final. Ah, obrigado. A gente está chegando no final do nosso período proposto, né? E a gente tem, então, esse momento como uma oportunidade de resgatar alguns princípios do início, né? E para quem já sente que está fazendo bem, já aprendeu, né? Usa isso como uma oportunidade de refinamento. Ah, pois é. Bom, não adianta falar com ela. Fala, sai e entra de novo. Se alguém puder escrever isso para mim aí, sai e entra de novo, normalmente resolve as coisas, né? Mas enfim, a gente vai usar hoje como uma espécie de refinamento, talvez trazer alguns detalhes, né? Vamos ver. E também queria ficar aqui bem à disposição para ir respondendo as dúvidas que forem surgindo a cada uma das técnicas, tá bom? Agnisara, Udiana, principalmente, porque são as técnicas que a maioria das pessoas já sacou, né? Já entendeu, já está indo bem. E Nauli é isso, né? Nauli demora. Nauli demora. E se você continuar por aí, né? Treinando, se dedicando a isso, uma hora vai sair, tá? Então, em geral, demora um mês mesmo. A gente não terminou um mês. Em geral, demora um mês ou mais, né? É difícil que Nauli saia bem em menos desse tempo, tá? Então, tem algumas exceções, claro. Algumas pessoas já estão fazendo, mas não é a maioria. São algumas poucas, né? A maioria leva aí de 1 a 2 meses para fazer, tá? Então vamos. Vamos começar com o nosso Agnisara. Em pé. Bom dia para quem foi chegando. Vamos começar com o nosso Agnisara. Então, o Agnisara vou retomar o conceito, né? O conceito por trás da técnica. Quando a gente respira, toda inspiração, o diafragma desce. Toda inspiração, o diafragma desce. Por isso, quando você está com a sua mão no abdômen e você inspira, você sente que o seu abdômen se desloca lá para frente, né? Estando em jejum, se pode praticar mais de uma vez por dia? Olha, até pode, mas não é necessário, tá? Se você fizer uma vez por dia, já tá bom. Então, se você coloca a sua mão no abdômen, a cada inspiração, você vai sentir que o abdômen se desloca para fora, né? Por que que isso acontece?
Por que que o abdômen se desloca para fora quando você inspira? Não é por uma ação do próprio abdômen, né? Não é por uma ação do próprio abdômen. É pela descida do diafragma. Então ele está aqui, né, na base dos pulmões, e aí você vai inspirando, ele vai descendo, ele vai puxando a base dos pulmões para baixo, aumentando o volume pulmonar, né? Aumentando o volume pulmonar para baixo, não para os lados, não para cima, não para baixo, né? E aí ele vai empurrando os órgãos abdominais para baixo. Como resultado disso, o abdômen, a parede abdominal, se desloca para fora, né? Aperta, dá uma comprimida. E aí esses órgãos precisam ir para algum lugar, eles vão para o lugar mais fácil, né? Porque aqui nas laterais tem costelas até aqui e daqui para baixo já tem ossos das cristas ilíacas. Sente, é muito pequeno o espaço sem ossos, né? Nas laterais do nosso abdômen. E atrás tem o quadrado lombar, tem a coluna. Isso aqui é tudo muito rígido, né? Então pouco se movimenta para trás. Tem movimento, mas não muito. Onde tem mais movimento é aqui na parede abdominal, que é mais móvel, tá? Então toda a inspiração, isso acontece. Ou seja, eu estou falando tudo isso por quê? Porque o abdômen se move para fora porque o diafragma desce e não por uma ação do próprio abdômen em si, tá? Isso é muito importante. Quando o abdômen se contrai, o que que ele faz? Ele entra, né? Então, contrai o abdômen, contraiu, ele entra, solta, ele se afrouxa, contrai, ele entra. E a gente sabe disso muito bem quando vai tirar foto na praia, né? A gente contrai o abdômen, ele entra. Mas às vezes a gente se confunde, né? Então, a contração do abdômen faz ele entrar, não faz ele para fora. O que faz ele para fora é a contração do diafragma. E o Agnisara é justamente essa interação. É empurrar o diafragma para baixo, mantendo o abdômen contraído, querendo resistir e ir para dentro. Por quê? Para forçar o diafragma a, a se contrair mais, né? Acabei de comer, pode fazer? Olha, você pode fazer, tá? Mas faz sem muito vigor. Esse vigor que eu fico insistindo, faz sem muito vigor. E se você sentir desconforto, aí você interrompe, tá? Não tem assim muito problema, mas não é o ideal, né? Aí se você sentir algum desconforto, interrompe, tá? Então essa é a lógica por trás do Agnisara. Além disso, a gente coloca uma outra coisa no Agnisara, que é importante. Estamos com os pulmões vazios, né? A gente faz a técnica com os pulmões vazios. Ou seja, quando os pulmões estão vazios, o diafragma está lá em cima, né? Ele subiu, ele empurrou a base dos pulmões lá para cima, ajudando a soltar o ar. Tudo isso está acontecendo internamente, né? A gente vê essa respiração que acontece nas costelas, que acontece na região peitoral, a gente vê essas coisas, mas isso que eu estou falando é o diafragma que está fazendo, e ele é o principal músculo respiratório, isso está tudo acontecendo lá dentro sem a gente ver, né? Então, quando soltamos o ar, o diafragma sobe e espreme os pulmões de baixo para cima. Tá bom, aí ele vai estar lá em cima, soltamos o ar, pulmões vazios. Daqui, desse ponto, onde o diafragma está lá em cima, é que a gente começa a contraí-lo, sem ar, sem respirar, né? Lembra? Sem respirar, empurrando ele para baixo. Um movimento que ele só faria durante uma inspiração. Então a gente vai em Agnisara fazer o diafragma, fazer o movimento que ele só faria durante uma inspiração, mantendo os pulmões vazios, né? O que exige uma coordenação do diafragma, e além disso, contra uma resistência produzida pela contração do abdômen, né? E isso vai produzindo essa manobra, essa manipulação realmente da musculatura do diafragma. É esse o contexto, é isso que a gente está fazendo quando fazemos a Agnisara. Tudo bem? Então, essa explicação é super importante para a gente entender esses elementos, né? Sem ar, o diafragma está lá em cima,
queremos contraí-lo, empurrar o diafragma para baixo, mantendo o abdômen contraído. Quando o abdômen se contrai, ele vai para dentro e os dois músculos, né, eles vão fazer uma oposição. O diafragma está querendo empurrar para baixo, o abdômen está querendo ir para dentro. O diafragma ganha, não dá para resistir. Não dá para resistir. Por mais que você contraia o seu abdômen, por mais que alguém segure a sua barriga, não dá para resistir a essa força do diafragma que empurra tudo para fora. Vamos fazer. Então, se prepara. A melhor posição é em pé, com os joelhos flexionados e a coluna lombar um pouco arredondada, né? Como se você encaixasse bem o quadril, justamente para liberar espaço mesmo para o abdômen. Você vê, se tem o abdômen mais solto aqui, né? Em pé, o abdômen já fica com um movimento mais restrito. Então a gente aumenta essa possibilidade de movimentação do abdômen, mantendo as pernas flexionadas e a lombar um pouquinho arredondada. Não bumbum para cima, bumbum para dentro, tá? Então vamos lá. Fazemos uma inspiração profunda. Solta todo o ar rápido e mantém o abdômen contraído. Contraído. Empurra para fora e para dentro. Quantas vezes der para fazer numa pausa com os pulmões vazios, né? Então você está sem ar, você está sem respirar. E aí você faz quanto der. Isso aí, Sueli, tá ótimo. Muito bom. Tá? Então a gente tem que garantir que o nosso abdômen está contraído quando vai para fora e contraído quando vai para dentro. De novo. Inspira profundo. Solta todo o ar rápido. Pausa, abdômen contraído. E faz. Empurra para fora e para dentro. Se tiver alguma dúvida sobre a técnica, escreve aí, tá? Quem está no Insta, quem está no Zoom. E a gente vai tentando esclarecê-las na hora de sugar para dentro. Então, ó, vamos tirar essa palavra sugar. Não falei sugar em nenhum momento. A gente não vai sugar. A gente não vai sugar como o Diana, tá? A gente vai contrair. E o resultado da contração abdominal, quando o diafragma sobe, é ir para dentro. Né? Então, eu estou contraindo, empurrando o meu abdômen para dentro. E como eu estou com os pulmões vazios, o diafragma está lá para cima. E no outro momento, esse é um momento do Agnisara. E no outro momento, também com os pulmões vazios, claro, eu estou empurrando o diafragma para baixo. E aí ele está empurrando o meu abdômen para fora, mas o abdômen está contraído, querendo ir para dentro. Então, quando eu subo de novo o diafragma, ele entra, tá? Então, não estamos sugando. Se o diafragma sempre ganha, como conseguir para dentro? Porque você está mexendo ele, né? Então ele ganha quando você empurra ele para baixo. Mas quando você volta a relaxar o diafragma e deixar ele ir para cima, aí o abdômen entra para a gente produzir movimento. Senão a gente só faria uma vez, né? Empurra lá para fora e fica. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer fazer várias vezes, vai e volta, como uma musculação, né? Só que com o diafragma. Então não é que o abdômen ganha, é que você deixa o diafragma voltar para poder empurrar ele de novo. Então,
Normal sentir uma pressão na garganta? Acaba sentindo sim uma pressão na garganta, porque isso mexe com pressões internas. Mas vê aí, porque não é uma técnica que gera muita pressão na garganta. Ela gera um pouco, tá? Então vê se você não está fazendo força onde não deveria, porque tudo se concentra aqui, nesse espaço da cavidade abdominal. Eu nunca sei se relaxei o abdômen ou empurrei com o diafragma. Por isso que eu fico dizendo para você sentir, né? Sentir. Coloca seus dedos e fica o tempo inteiro empurrando o seu, né? Com seus dedos, o seu abdômen, para sentir. Ele tem que estar contraído. Tem que estar contraído o tempo inteiro, tá? Não relaxado. Também sinto a garganta, né? Acaba sentindo a garganta mesmo. Vamos fazer mais uma vez? Vê se você não está fazendo um pouco de Udiana, né? No Agnisara. Não queremos fazer Udiana, não estamos mexendo, não estamos expandindo costelas, não está havendo sucção, né? Às vezes essa sucção pode ser um pouco do que sente na garganta, tá? Vamos de novo. Então, inspira profundo, solta todo o ar rápido e já contrai o abdômen. E fica fazendo isso com as suas mãos, sentindo se o abdômen está contraído. Empurra bem para fora, contraído, e leva bem para dentro, contraído, mas não sugado. Empurra para fora e fica fazendo isso algumas vezes. Quantas vezes der para fazer, numa pausa, sem que você fique, né, chegando naquele limite. Não queremos também, durante a prática de crias, chegar naquela espécie de limite onde você não aguenta mais ficar sem respirar. Não deixa chegar nesse ponto, tá? Não precisa. Você para num ponto assim relativamente confortável. Tudo bem com a Agnisara? Mais alguma dúvida? Vamos fazer uma última vez, e aí quem tiver dúvida escreve aí, e a gente vai para o Dhyana. Então, mais uma, se prepare, inspira profundo, solta todo o ar rápido, pausa e faz. Quais os benefícios desse exercício? Então, essa pergunta aparece frequentemente. Agni-Sara, né? O nome da técnica já dá uma dica dos seus benefícios. Então, é uma técnica que aumenta Agni. Agni é dentro, né? Significa em sânscrito fogo, mas não é apenas fogo. Se você for pegar no Yoga e no Ayurveda, não é apenas literalmente o fogo que queima, né? É esse fogo interno que está ligado com os nossos processos digestivos, mas também não só digestivos, do trato, né, digestório, estômago, intestinos, mas também metabólico. Então, Agni regula todos os processos metabólicos do corpo, tanto a digestão, essa digestão dos alimentos, essa digestão primária, como esses processos metabólicos de transformar tudo que a gente come, né, em parte de nós. A gente come uma coisa que não é a gente come uma cenoura, e depois de um tempo essa cenoura se transforma em corpo, né? Uma parte dela se transforma em corpo, outra parte é eliminada. Todo esse processo de metabolização é regido por Agni. Então a Agnisara tem como seu principal objetivo melhorar, fortalecer esse processo metabólico, tá? Gerar menos resíduos. E aí, ainda assim, aquilo que é gerado de resíduos vai ser facilitada a sua eliminação por meio de Nauli, tá? Por meio de Nauli.
Então vamos para o Dhyana. Então, reparei que estou fazendo o Dhyana junto com a Agnisara. Não faça o Dhyana junto com a Agnisara. Não faz. Não é isso, tá? Não é isso. Vamos para o Dhyana. Vamos para o Dhyana. O Dhyana é tudo ao contrário, né? É tudo ao contrário. Só tem uma coisa que é igual. A gente faz com os pulmões vazios. Só. O resto é tudo diferente, tá? Em Udiana, o abdômen fica relaxado. Em Udiana, é o tórax que vai procurar se expandir, tá? Então, qual é a lógica por trás do Udiana? A gente entender bem essa explicação. Então, quando a gente inspira, o que está produzindo essa inspiração? Eu fiz uma pergunta lá atrás, né? Um tempo atrás. O seu tórax se expande porque o ar entra ou o ar entra porque o seu tórax se expande? E eu já dei essa resposta. O ar entra porque o tórax se expande. Então, durante uma inspiração, estamos expandindo o nosso tórax, seja pelas costelas, seja, né, descendo o diafragma. Numa inspiração, a gente faz isso. Estamos expandindo nossa caixa torácica. Isso cria uma pressão negativa que atrai, suga o ar para dentro do corpo. Em Udiana, nós repetimos esse movimento inspiratório, né? Algumas pessoas chamam o Udiana de um movimento de falsa inspiração. Então, é como se a gente fosse produzir uma falsa inspiração. Repetimos esse movimento inspiratório sem deixar o ar entrar. E quando isso é feito, deixando o abdômen relaxado, deixando o diafragma também relaxado, o que, que acontece? Né? Essa pressão negativa que vai se criando dentro do tórax suga o diafragma lá para cima, suga o abdômen lá para cima, suga também a garganta lá para dentro. Né? Mas é uma sucção principalmente da parte baixa. E puxa tudo lá para cima, na direção do tórax, onde tem esse vácuo. Boa, começando a entender no corpo Agnisara. Ótimo, isso leva um tempo mesmo para a gente ir assimilando, né? Então, essa é a lógica por trás do Udiana. Criar um vácuo dentro do tórax e deixar que esse vácuo sugue tudo aquilo que está por baixo, né? Udiana, a palavra Udiana, Ud significa para cima, né? Então, Udiana é aquilo que nós fazemos para puxar. Então, está relacionado com alguma coisa que é puxada de baixo para cima. Tá bom? Então vamos fazer. A posição do Dhyana é mais ou menos a mesma posição do Agnisara, também mais ou menos pelo mesmo motivo, porque aqui o abdômen pode ser puxado lá para dentro mais amplamente. Então se prepare, coloca-se na sua posição, faz uma inspiração profunda, solta bem o ar rápido e fica na pausa. Pausa com os pulmões vazios. Aí expande o tórax e deixa o abdômen relaxado. Tá? Então eu tô querendo expandir a minha caixa torácica como se eu fosse inspirar. Para ajudar a entender melhor como é esse processo de como se eu fosse inspirar, vamos inspirar mesmo. Então assim, você fica na sua posição de Udiana e toma uma inspiração muito profunda. Quando acabar a inspiração, coloca mais ar para dentro. E quando acabar, coloca mais ar. E mais ar. Até uma hora que você vai sentir que está fazendo força para expandir, para tentar colocar mais ar e não entra. Então tenta entender que tipo de força é essa que você está fazendo. Expande, 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 não entra mais ar, não consegue colocar mais ar, mas você tenta expandir mais força para expandir e já não cabe mais ar e solta.
tá? Então vamos mais uma vez tentar fazer essa mesma coisa. Inspira profundo, inspira, 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 vai colocando ar, vai colocando ar, vai colocando ar. Chega uma hora que você tem que fazer força para inspirar. Já não entra mais ar, entra só um pouquinho. Aí chega uma hora que não entra mais nada e você continua fazendo força como se fosse inspirar mais. Entende que força é essa? E a gente vai tentar repetir essa força com os pulmões vazios, tá? Sem deixar o ar entrar. Então, respira algumas vezes. E vamos. Inspira bem profundo. Solta todo o ar. Não deixa o ar entrar mais. E faz essa mesma força que você fazia. Alarga a caixa torácica. Alarga. Alarga muito. Muito, muito. Como se você quisesse fazer a máxima expansão possível. Existe um vigor nisso, né? Existe um vigor. Quem comeu antes não faz de forma tão vigorosa, tá? Faz com menos intensidade. E por isso que isso é melhor que seja feito em jejum. E aí você pode colocar toda a sua intensidade na hora de fazer. Tá bom? Sente sugar a região da garganta, ela suga mesmo, né? Se você olhar aqui, tem uma sucção, né? Eu tenho uma hérnia de hiato no esôfago e sinto desconforto fazendo essa prática. Será que tem relação física? Tem relação física, sim, tá, Stephanie? Então é melhor de fato não fazer esse tipo de técnica com hérnia de hiato. Por quê? Essa é uma das coisas que eu falei lá no comecinho. Porque a hérnia de hiato já é, né, um movimento, assim, uma tendência de algo do estômago escapar para o esôfago, né? E quando você faz isso de UD para cima, sucção, a gente está justamente estimulando e acentuando esse movimento, esse sentido. Então isso pode sim piorar, tá? Pode sim piorar a hérnia de hiato. É melhor não fazer. Melhor não fazer o Diana nesses casos. Nem Nauli, né? Porque Nauli pressupõe que o Diana está aí acontecendo, tá? Isso assim, falando genericamente, né? Você pode ter uma conversa com seu médico e ver o que, que ele acha disso. Mas, genericamente, como eu não conheço, não sei profundamente, não sei o seu caso, né? Eu diria para não fazer. Qual a diferença entre as duas práticas no corpo e ganhos? Bom, então as duas práticas são muito diferentes, né? Qual a diferença? Todas. Uma está empurrando o diafragma para baixo, aumentando uma pressão dentro da cavidade do abdômen, e isso está estimulando o Agni, como eu já disse. E a outra está produzindo um processo de sucção. O abdômen está indo lá para dentro, está espremendo os órgãos de outra maneira, está deslocando tudo isso do seu lugar, tá? Estimulando uma circulação que normalmente não acontece. Às vezes a gente, para explicar essa técnica, usa assim, por exemplo, o efeito esponja, né? Você tem uma esponja cheia de líquidos, aí você aperta essa esponja, as coisas saem do seu lugar, você volta a soltar, né? As coisas voltam ao seu lugar, quer dizer, elas saem do lugar e depois se recolocam de outra maneira, isso estimula a circulação. Às vezes acontece de haver uma certa estagnação, né, de líquidos, principalmente de líquidos mesmo, dentro ou do nosso espaço abdominal ou dentro dos próprios órgãos. E quando a gente vai fazendo esse tipo de mobilização, isso vai produzindo, né, movimentação, reduz essa estagnação, tá? Em Udiana, isso já acontece. Em Nauli, isso acontece mais ainda, tá? Mas Udiana, nesse sentido que a gente está fazendo, ele já tem esse efeito. Diana com os pulmões vazios já tem esse efeito, tá? Então é um efeito ligado
as circulações, a redução de estagnação. Mais uma vez. Nessa próxima vez, então, vamos incluir o leão, né? Então a gente tem incluído o leão Sinhasana na hora de soltar o ar. Colocar a língua toda para fora enquanto solta o ar. Por quê? Porque eu gosto, né? Não tem nada a ver com a técnica, não está descrito em Uddiyana, não tem exatamente uma coisa a ver com a outra, mas eu acho que elas se complementam e se combinam muito bem. Então, quando a gente for soltar o ar da próxima vez, solta colocando a língua para fora e aí faz o Uddiyana. Se prepara, inspira profundo e faz o leão soltando o ar. Pulmões vazios e faz o Uddiyana. Precisa haver uma sequência entre as práticas. Não precisa ser exatamente essa sequência, tá? Não precisa ser Agnisara, Uddiyana e Nauli, né? Poderia ser Agnisara no fim, poderia, não tem nada dizendo que um deveria anteceder o outro. Agora, Uddiyana é melhor que seja antes do Nauli, porque o Uddiyana é uma preparação para o Nauli, tá? O Agnisara poderia ser depois, mas isso também é uma coisa assim pessoal, né, da minha própria prática. Eu gosto de começar com a Agnisara primeiro e terminar com o Nauli depois, mas não tem nada que indique isso, tá? Ou que recomende isso assim de um ponto de vista iógico. Boa. Outra coisa. Então, fizemos o leão, é muito legal fazer o leão, também gosto de fazer o leão com o Diana. Mas eu ensinei ontem uma outra técnica, e a gente vai pegar essa técnica para fazer hoje aqui também, chamada Jiva Banda. Jiva quer dizer língua. J-I-H-V-A. Jiva quer dizer língua. E aí, a gente vai tentar sustentar o Dhyana, mantendo também, ao mesmo tempo, Jiva Banda. Então, foca no Jiva Banda um pouquinho, que é uma sucção da língua que fica colada por vácuo lá no céu da boca, né? Quem está no Zoom já fez isso outras vezes em outros momentos, mas se tiver alguém novo aí que não conhece, a gente vai pegando do começo. E acredito que várias pessoas aqui do Insta não conhecem isso ainda. Então, para começar, é como se a gente fosse fazer aquele barulhinho, estralinho, né? Do cavalo, o barulho do cavalinho. E aí você começa a fazer esse barulho mais devagar. Olha a minha língua. Né? Então, o barulhinho acontece quando a língua desce e bate. O Diva Banda é justamente o momento que antecede isso. É quando a língua está succionada lá para cima. E o freno da língua está sugado, alongado, né? Antes do barulhinho, tá bom? Então, Diva Banda não inclui o barulhinho. O barulhinho é só para você entender. É o momento que antecede, quando a língua está toda suspensa lá para o alto, sugada. A língua inteira apoiada no céu da boca, criando um vácuo, né? Uma ventosa mesmo. Você pega uma ventosa, como é a língua, e empurra contra o céu da boca, isso cria um vácuo que mantém a língua lá fixa, tá bom? Entenderam? Tudo bem?
Então, normal sentir uma dorzinha? É normal porque a gente está procurando fazer um alongamento de algo que normalmente não é alongado, né? Normalmente é algo que não é alongado. Então isso alonga o freno da língua, isso alonga a base da língua, isso muitas vezes alonga assim a base do maxilar inferior, né? Tá? E a gente vai fazer Diva Banda. Diva Banda não é um cria, né? O leão, sim, raça não sim Ramudra, não é um cria. O próprio Udiana não é um cria, né? Estou confundindo nomes das práticas. Estou confundindo nomes das práticas. Então, não se preocupa com os nomes, tá? Eu estou descrevendo aqui o que a gente está fazendo. Leão, colocar a língua para fora. Diva Banda, succionar a língua lá para o céu da boca. Manter essa sucção, a boca aberta, enquanto a gente faz o Udiana. Enquanto a gente faz o Udiana. Então, vamos tentar fazer isso. Combinar leão, Udiana e estando em Udiana, Diva Banda lá com a língua. Tá? São só essas técnicas que eu falei. E o Agnisara antes, que a gente acabou de fazer. Tá? Então, por enquanto, é só isso. 4 técnicas. O Agnisara ficou para trás e agora a gente está querendo combinar 3 coisas. Se prepare. Inspira profundo. Solta o ar no leão. Pulmões vazios. Udiana e Divabanda em seguida. Se você entendeu como é que faz bem as duas coisas, você vai ver que as duas se complementam, no sentido de que as duas coisas têm um sentido ascendente. Né? As duas estão querendo produzir um movimento para cima, né? Para cima no abdômen, para cima no tórax, para cima na língua. Né? Então isso tudo se complementa. Alguém perguntou o que significa cria. Cria vem da mesma raiz da palavra karma, tem uma raiz KR, kar, que vem da raiz também de karma, né? Que gera a palavra karma, e que significa ação. Então, significa ação. Cria tem a ver com ação, tem a ver com alguma coisa que deve ser feita, alguma coisa que se faz no corpo. E tem a ver com processos purificatórios. Tá? Então, esse é o sentido da palavra cria. O tempo diminuiu. Então, isso também já foi relatado antes. Né? Fiz Divabanda, o tempo diminuiu. Tudo bem, não tire conclusões precipitadamente. Né? Toda vez que a gente inclui uma coisa nova, a gente se distrai um pouco com isso e pode diminuir, sim, o tempo, porque a gente está lá, né, tentando fazer outra coisa, ou às vezes até a noção do tempo. Então, vai deixando a coisa, né, ficar mais fluida e aí a gente vê se isso permanece. Não consigo ficar muito tempo com a língua presa no céu da boca, ela se solta. Então, vai treinando isso, porque cria um vácuo que pode permanecer por muito tempo. Né? Você tem que pegar o jeito de sustentar o vácuo. Sentir sugar sem esforço a área pélvica, olha que bom. Né? Quer dizer que você está sentindo esse efeito UD para cima desde lá de baixo. E é exatamente isso que a gente quer. A gente quer que o efeito de Udiana seja sentido desde lá de baixo. Vamos mais uma vez com leão, com Udiana, com sucção da língua. Então, se prepara, inspira profundo. Leão, Udiana e Divabanda juntos.
Quando desfizer, vê como é que sente sua boca, né? Como é que sente a sua língua, né? Podemos ainda direcionar os olhos ao espaço entre as sobrancelhas? Podemos fazer muitas coisas, né? Você pode ir usando os artifícios que tem para produzir, né, os seus efeitos internos. Então, assim, claro, existe muita liberdade em tudo isso que a gente está fazendo aqui. Próximo, Nauli. Nauli. Nauli é aquela história que eu tenho repetido, né? Nauli é um tipo de técnica que exige uma coordenação motora que muitas vezes não está disponível para a gente assim no primeiro momento. Então, o que fazemos? Tentamos, ficamos tentando, porque tentar estimula o nosso cérebro, né, a produzir essas novas conexões que são necessárias para desenvolver a técnica. Como se a gente estivesse aprendendo a tocar violão. Como é que alguém aprende a tocar violão quando os dedos não obedecem o que tem que ser feito, nem na mão que segura o cabo, nem na mão que vai dedilhar as cordas, né? O que você faz? Você tenta, você fica lá, tentando, tentando, até que essa coordenação se desenvolve, né? Até que essa coordenação se desenvolve. Tocar piano, né? Fazer crochê, né? Sei lá, tudo que a gente vai aprender a fazer, né? Como atividades manuais ou atividades de corpo, aprender a dançar, aprender a jogar tênis, aprender, sei lá, qualquer coisa que você vai aprender, né? No começo não sai mesmo, no começo não dá certo. E aí, com o tempo, né, o corpo vai criando condições, não é só o entendimento racional, não é só isso, né? É preciso desse tempo porque o corpo se constitui justamente para poder fazer, tá? Então, por isso que leva tempo mesmo. Leva tempo. Posso fazer sentada? Pode fazer sentada. Não é tão fácil, mas pode. Então, vamos lá. Como é que é o Nauli? O Nauli parte de Udiana. Então, estamos em Udiana para fazer Nauli e não soltamos Udiana em nenhum momento. O que que acontece? Por que que o abdômen se destaca, né? Porque está tudo lá sugado com o abdômen relaxado. Se o abdômen está relaxado, ele é sugado lá para dentro como um tecido mole sendo sugado por um aspirador de pó, né? Vai ser sugado lá para dentro, ele está sob efeito do vácuo. Quando ele se contrai, ele assume assim uma certa atitude, né? Então ele já não está mais assim à mercê do vácuo produzido quando relaxado. Ele se contrai, ele assume uma certa atitude e essa atitude desloca para fora. Ele já não está mais apenas sendo sugado, né? Então ele se destaca, ele se descola dessa sucção, tá? É mais ou menos como se você tivesse assim um tecido, né, mole sendo aspirado. Não é muito fácil fazer isso. Sendo aspirado ali por um aspirador de pó, né, um tecido mole entrando. Aí se você estica o tecido, né, o que que acontece? Ele não vai ser sugado. Você esticou o tecido, ele não vai mais ser sugado lá para dentro. Não sei se deu para entender. Mas é mais ou menos essa a ideia do nosso abdômen. Às vezes parece que em Udiana eu sugo o abdômen, não é só com a expansão do tórax. Impressão, tá? Pode parecer, mas é pela expansão do tórax, sim. Sugar, né? A não ser que você fique empurrando, contraindo, como eu já disse em Agnisara, você contrai o seu abdômen. Só que a contração do abdômen, ela é limitada, ela para aqui. Não dá para contrair mais do que isso. Para fazer isso, é a expansão do tórax que faz, não tem outro jeito, tá? Então pode ser impressão. Então vamos tentar fazer Nauli. A gente está exercitando uma dica que é um dos primeiros pontos, e é uma dica importante,
você fica empurrando as suas mãos contra as coxas e solta. Antes de fazer Nauli com os pulmões vazios, fica fazendo isso, né? Se você olhar aqui a minha barriga, você já vai ver que meu abdômen se contrai só de fazer isso. E a gente ficou fazendo um exercício ontem, né? Então você empurra uma mão só, a outra você deixa no abdômen. E sente que ao empurrar, o abdômen está sendo contraído. Os reto-abdominais, o meio do abdômen. Se você colocar a sua mão na lateral, você não vai sentir tanto essa contração quanto se você colocar suas mãos aqui nos reto. O que são os reto-abdominais? São esses músculos da frente. São eles que a gente está querendo contrair no Nauli, tá? Experimenta a outra mão. Você empurra a outra mão contra a coxa e vai sentindo o efeito de contração no seu abdômen. O mesmo não acontece exatamente igual na lateral, tá? Acontece mais intensamente aqui no meio. A gente vai tentar fazer isso de novo com os pulmões vazios. Então, aí não dá muito para falar enquanto isso está sendo feito, tá? Então, inspira profundo, solta bem o ar, pode ser no leão, e faz o Dhyana, e aí fica tentando empurrar as mãos contra as coxas. Vê se vai saindo, vai fazendo. É claro que não é só isso, né? Claro que não é só isso. Não é só empurrar que já acontece isso que eu estou fazendo. Não é só isso. Mas é um primeiro passo, tá? É um primeiro passo. Até que você já não precise mais ficar empurrando e soltando. Você já mantém as mãos empurrando contra as coxas e isola os reto-abdominais. Se isso acontece, você começa a tentar movimentar as coisas. Que é justamente, né, movimentar, apoiar mais uma mão, apoiar as duas, apoiar a outra, fazer um movimento de quadril que vai produzindo esse tipo de movimento. Vai tentando aí você fazer mais uns minutos. A gente vai ficar mais 5 minutos aqui fazendo isso. Vai se explorando, vai perguntando, tá? Para a gente ir tentando esclarecer. Eu sei que muitas vezes assim não tem exatamente uma dúvida, né? A dúvida é eu não consigo. E aí também não tem muita resposta, porque a resposta é continua tentando. Não tem muito jeito. Eu dei um exemplo que eu dou nas aulas, eu acho que eu falei isso no comecinho, é como aquela pessoa que consegue mexer a orelha, né? E aí você pergunta para ela, mas como que você mexe a sua orelha? Sabe aquelas pessoas que mexem a orelha? E aí você chega para ela, mas como que você mexe a sua orelha? E ela fala, mexendo, né? Mexendo. Como que você ensina isso? Exatamente, quando vai adquirindo consciência corporal, vai evoluindo. E não é, né? O que eu quero deixar muito claro aqui é que essa consciência corporal não é racional, não é inteligência, não é um ato de vontade, não é força de vontade, é corporal, exige conexão neural. E isso leva tempo, tá? Isso precisa ser constituído materialmente dentro do seu corpo. Assim se desenvolve a consciência corporal.
A gente tenta um pouquinho de um lado, tenta um pouquinho do outro, tenta um pouquinho no meio e pronto, tá? E aí para e deixa o resto para o dia seguinte. Uma coisa importante que eu tenho repetido e quero deixar claro. É importante que você enxergue, né? Enxergue, você precisa olhar. Eu estou olhando assim para frente porque eu estou vendo no vídeo e porque eu já aprendi, eu já consigo fazer isso sem, eu já sei o que está acontecendo sem ter que ver, né? Posso fazer de olho fechado, eu sei o que está acontecendo. Mas para quem está aprendendo agora, você precisa olhar. E eu sei, né, que muitas mulheres não conseguem olhar por conta dos seios, aí você não consegue ver. Então você precisa arranjar um jeito, né, de enxergar, como a Sueli mostrou aqui outro dia, ela tem um espelhinho. Então ela coloca o espelhinho no chão, né? Coloca, ela está mostrando ali, coloca o espelhinho no chão e você se vê, você posiciona isso de forma a ver a sua barriga no espelho. E aí você começa a reconhecer, porque quando o Nauli começa, ele é um esboço de Nauli. Ele é um esboço, ele começa a esboçar alguma coisa que se parece com o Nauli. Não vai acontecer uma coisa assim que você vai ter certeza que está dando certo. Você vai ter dúvidas. É só um princípio. Então você precisa reconhecer visualmente esse princípio. Tipo assim. Então eu simulei um Nauli começando. Não dá para sentir muito bem isso, né? Não é forte o suficiente para você ter certeza pelas sensações. Você precisa ver, tá? Então é fundamental botar um espelhinho aí para você enxergar. Gente, vamos ficando por aqui nessa nossa prática de hoje. Já passaram 55 minutos. E vamos seguindo, temos mais uma semana. Então eu quero dizer duas coisas. Continuem nessa próxima semana, tá? A gente ainda tem mais 5 práticas juntos até a sexta-feira que vem. Pratica no final de semana, me manda seus vídeos. Se você está com dúvida se está fazendo certo, me manda vídeo, eu estou me colocando completamente à disposição, tá? Manda vídeo, tira dúvidas. Então, com isso a gente vai concluindo esse ciclo de crias. Segunda coisa, vamos começar a pensar qual será o nosso próximo ciclo. O que faremos em maio? O que faremos em maio, a partir do dia 2 de maio? O que faremos? Então, eu estou pensando algumas coisas, pensem aí. Podem me mandar mensagem, eu vou também postar algumas opções para vocês me ajudarem a votar lá no Instagram. Terceira coisa, todo começo de mês, então no comecinho de maio, todo começo de mês eu abro para inscrições para quem quer participar das práticas via Zoom, né? Então a gente tem práticas todos os dias às 7 horas da manhã e outros horários também, tá? Aulas ao vivo que ficam gravadas e a gente vai desenvolvendo temas. Essa semana, por exemplo, que está terminando hoje, o tema é a habilidade de permanecer e a gente vai trabalhando com isso. Cada semana um novo tema dentro desse programa de práticas. E todo começo de mês eu abro para novas entradas, tá? Então, se você também está afim, já vai se preparando, dá para começar a entrar a partir do comecinho de maio. Então é isso. Para quem está no Insta, muito bom feriado. Para quem está no Zoom, vamos para a nossa prática já já. Beijos e até segunda.